Pessoal, dando sequência aqui, né, à nossa aula de revisão, vou falar um pouco agora sobre medidas de variabilidade. Vamos supor que esse primeiro conjunto de dados aqui se faça referência às notas de um aluno durante 3 bimestres, por exemplo. Então, se você calcular a média aritmética desses dados, você vai obter que a média desse aluno durante os 3 bimestres foi 4. Da mesma forma, sabendo que essas 3 notas se referem às notas obtidas em 3 bimestres pelo aluno Y, você obtém como média aritmética dessas notas o valor 4. Observe que a média aritmética de ambos é 4, ou seja, se essas notas forem para um diário, por exemplo, a pessoa que tem acesso a esse diário, ela enxerga esses 2 alunos como se eles tivessem o mesmo comportamento. Só que quando a gente observa as notas dos mesmos, a gente observa que o comportamento deles é diferente. Esse aqui é um aluno que aparentemente evoluiu durante a disciplina, e esse aluno aqui é um aluno que se manteve sempre na média. E a média, se a média foi em 10, a média nem é tão alta assim, né? Ele sempre esteve na média. E embora esse aluno que tenha tirado, por exemplo, um 7, ele é reduzido ao mesmo valor, né, que esse conjunto de dados referente às notas do aluno Y. O que aconteceu na prática aqui? A variabilidade das notas desse aluno é maior que a variabilidade dos dados desse aluno. Ou, em outras palavras, você poderia dizer que a dispersão das notas desse aluno é maior que a dispersão das notas desse aluno. Dispersão em relação a quê? Dispersão em relação à média aritmética, certo? De que forma a gente poderia quantificar matematicamente essa dispersão dos dados? Inicialmente você poderia pensar assim, eu vou calcular a diferença de cada valor pela média, porque eu vou ter uma estimativa da distância desses valores pela média. Se eu fizer isso, vejam só, se eu fizer 1 menos 4, somar com 4 menos 4, estou pegando as notas do aluno X. Somar com 7 menos 4, ou seja, estou calculando as diferenças de cada nota pela média, eu teria uma ideia da distância dos valores em relação à média. Só que se você realizar essa soma, isso aqui dá 0. Vai acontecer o mesmo para o conjunto de notas do aluno Y. Isso daqui, inclusive, é chamado de soma dos desvios, né? Isso aqui é uma propriedade que eu apresentei lá no material de medida de posição, quando eu disse que o somatório de xi menos a média é igual a 0. Isso aqui sempre ocorre. Então, essa diferença aqui não é uma boa medida para quantificar essa variabilidade. O que a gente poderia pensar? Porque isso aqui, se eu calcular essa medida para qualquer conjunto de dados, sempre vai zerar. Então, não é um bom quantificador. O que eu poderia fazer? Calcular por que isso aqui deu 0. Porque nós temos algumas diferenças que dão negativas e elas vão compensando as diferenças positivas. E isso, sempre que nós somarmos essas diferenças, isso vai dar 0. O que a gente poderia pensar? Em usar, então, o quadrado dessas diferenças. Porque aí o que é negativo é transformado em positivo e você teria um quantificador da variabilidade dos dados. Quando eu faço isso, eu tenho a primeira medida que eu apresentei a vocês, que é a variância. Como a variância é calculada? Nós temos a variância amostral, né, que ela é dada por somatório de xi menos x barra ao quadrado, dividido por n menos 1. Alguns exercícios, né, da lista que eu deixei para vocês, na lista de exercícios avaliativa, quando eu apresentei medidas de posição e variabilidade, alguns exercícios não bateram, né, a resposta não confere com o gabarito, porque em alguns deles eu não especifiquei se era para calcular a variância amostral ou a populacional. O que é a variância populacional e a variância amostral? A variância populacional é a variância calculada, né, baseada, quando você se baseia na sua população. Suponha que eu medi a altura de todos os alunos de matemática e realidade, certo? Ou seja, se eu medir a altura de todos os alunos da disciplina Matemática e Realidade, eu trabalhei com a população referente à disciplina Matemática e Realidade.
Então, no caso, se eu for calcular a variância nesse caso, né, se eu for substituir todos os valores obtidos nessa fórmula, eu vou obter a variância amostral. Mas suponho que para evitar, né, tanto trabalho e tanto tempo de pesquisa, eu sorteei alguns alunos da turma, uns 20 alunos, e trabalhei apenas com uma amostra para estimar mais ou menos a altura média da turma. Nesse caso, se eu fosse calcular a variância dos dados, eu teria que usar a variância amostral. Qual é a diferença entre elas? A variância amostral divide essa soma por n menos 1, enquanto a variância populacional divide essa soma por n, que é a quantidade de elementos da população. Só isso que é alterado. O motivo para que você use n menos 1 na amostral ao invés de usar n como na populacional vem de razões que fazem parte da estatística mais avançada. Então, não é o caso aqui, né, da disciplina. Então, não vou explicar o porquê, mas acreditem em mim. Né? Quando você for calcular a variância amostral, você vai dividir essa soma por n menos 1. Quando for populacional, você vai dividir isso daqui por n. Então, a gente vai fazer assim. Se na avaliação eu vou usar o mesmo critério que eu uso nas aulas presenciais. Se eu pedir, no enunciado do exercício, se eu pedir a variância, vocês vão entender que é a variância amostral, se eu não determinar. Então, vocês sempre vão dividir isso daqui por n menos 1. Se eu especificar no enunciado, calcule a variância populacional ou calcule a variância amostral. Aí vocês já sabem, conforme o que eu pedi, o que vocês vão utilizar. Caso eu não especifique, vocês vão usar sempre a amostral, certo? Então é isso. A gente viu uma maneira alternativa também de calcular a variância, que ela pode ser mais rápida, mais prática, que é o somatório de todos os quadrados dos valores, menos o somatório de todos os valores ao quadrado, dividido por n. E aqui eu continuo dividido por n menos 1. De onde vem essa fórmula, né? Por que isso dá isso? Se você quiser entender isso daqui, basta desenvolver esse quadrado. Então, observe que aqui, ó, é apenas os desvios que eu já tinha utilizado, só que ao quadrado, que aí os valores negativos vão se tornar positivos e eu consigo quantificar a variabilidade dos dados em relação à média. Desenvolvendo esse quadrado, eu obtenho o somatório de xi ao quadrado, menos 2xi x barra, mais x barra ao quadrado. Somatório de uma soma ou subtração pode ser aberto, o somatório pode ser distribuído para os termos que compõem a soma, para as parcelas, dessa forma aqui. Somatório de 2xi x barra, somatório de x barra. Aqui eu usei a seguinte propriedade: somatório de uma soma é a soma dos somatórios, certo? Aqui nós temos uma propriedade de somatório que diz que tudo que é constante pode sair do somatório. O 2 é uma constante e o x barra também, dado que isso daqui é uma média, que é um valor conhecido depois que você calcula o somatório de todos os valores e divide por n. Então, como as constantes aqui podem sair, 2x barra, né, vai poder sair o somatório, e aqui eu tenho o somatório de x barra ao quadrado. Nesse termo aqui, estrategicamente, eu vou multiplicar esse termo por n e vou dividir por n. Eu não vou estar infringindo nenhuma regra matemática, dado que eu vou estar, de fato, multiplicando esse termo por 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse termo por n e vou dividir esse termo por n. Então, não fiz nada demais. Multipliquei o termo por 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Aqui eu tenho o somatório de x barra ao quadrado, ou seja, isso aqui é o somatório de uma constante. É como se eu estivesse fazendo x barra mais x barra mais x barra n vezes. Então, isso daqui dá n x barra ao quadrado. Então, aqui eu obtenho xi ao quadrado. Aqui eu tenho a média aritmética. Então, vai ficar média aritmética vezes média aritmética. Eu vou ter menos 2n, média aritmética ao quadrado, mais n, média aritmética ao quadrado. Então, observe que aqui apareceu menos 2nx ao quadrado mais nx ao quadrado, que dá menos nx ao quadrado, x barra ao quadrado.
Só que o que é nx barra ao quadrado? Aqui é a mesma coisa que eu dizer que isso aqui é xi ao quadrado menos n. O que é x barra ao quadrado? É somatório de xi sobre n, que é a média aritmética, ao quadrado. Então, aqui eu tenho somatório de xi ao quadrado menos... Esse denominador aqui vai ficar n ao quadrado. Aí, n sobre n ao quadrado sobra n no denominador. Então, aqui eu tenho somatório de xi ao quadrado sobre n. Então, por isso que lá no material de vocês, eu disse que essas fórmulas são equivalentes, certo? Tanto faz você calcular isso como isso, dá a mesma coisa. Então, nesse caso, se eu utilizar os dados dos alunos x e y aqui, eu vou obter, para a variância do primeiro aluno, eu vou usar as duas fórmulas para mostrar a diferença delas, mas elas equivalem, né? Se você usar essa como essa, vai dar a mesma coisa. Para o aluno x eu vou usar essa fórmula só para mostrar a aplicação, e para o aluno y eu vou usar essa fórmula só para mostrar a aplicação dela, certo? Mas elas resultam na mesma coisa. Então, a variância das notas do aluno x, eu vou calcular, né, fazendo o somatório dos quadrados dessa diferença dividido por n menos 1. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar cada valor do conjunto de dados e vou subtrair a média aritmética e vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 4 ao quadrado, mais 7 menos 4 ao quadrado, dividido por n menos 1. n é 3, então eu vou dividir por 2. Então, aqui eu tenho menos 4, que dá menos 3 ao quadrado, que dá 9. Aqui eu tenho 0 ao quadrado. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9. Então, eu vou obter 9 mais 9, dividido por 2, que dá 9. Essa é a variância das notas do aluno x. Se eu calcular a variância amostral do aluno y, eu vou usar essa fórmula agora, só para mostrar a aplicabilidade dela. Aqui vai ficar somatório de xi ao quadrado dividido por n menos 1. Então, aqui, o que eu faço? Eu vou somar todos os quadrados dos valores, vai ficar 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, menos o somatório de todos os valores, que é 3 mais 4 mais 5 ao quadrado, dividido por n, que é 3, dividido por 3 menos 1. Aqui eu tenho 9 mais 16, que dá 25, 9 mais 16, que dá 25, mais 25, que dá 50. Menos 3 mais 4 mais 5, que dá 12. 12 ao quadrado, 144, dividido por 3 dá 48. Dividido por 2, dá 2 sobre 2, igual a 1. Ou seja, aqui a gente observa que a variância do aluno x, das notas do aluno x é maior que a variância das notas do aluno y. O que isso aqui representa? Representa que as notas do aluno x apresentam maior variabilidade que as notas do aluno y, certo? Então, a gente já tinha observado isso apenas pelo comportamento dos dados, né? Só por uma questão de observação, a gente já tinha observado isso, que as notas do aluno X variam mais em torno da média do que as notas do aluno Y, e a variância realmente conseguiu captar essa maior variabilidade, certo? Então, se o conjunto de dados apresenta maior variância que um outro, esse primeiro, né, apresenta maior variabilidade que o segundo conjunto, certo? Então, é isso. Nós vimos também o desvio padrão. O que o desvio padrão faz? Ele faz nada mais, nada menos que calcular a variância. Parece que calcular a raiz da variância. Parece que é uma coisa muito simples, mas o desvio padrão é extremamente importante, porque ele corrige
é a unidade da variância. Quando você calcula esses quadrados, suponha que as medidas aqui estejam em metros. Como você trabalha com o quadrado dessas medidas, a variância resultaria em metros quadrados. Então não faria sentido trabalhar com a variância de dados que estão na unidade de metros e você obtém uma variância em metros quadrados, que seria uma variância de uma área, né? Como se fosse uma área, quando você trabalha com metros quadrados. Então o desvio padrão resolve isso. Quando você calcula a raiz quadrada, você corrige a questão da unidade. Né? A unidade passaria aqui, se você trabalhou com metros, a variância vai resultar em metros quadrados. Quando você calcula a raiz quadrada, você retorna, né, a medida para metros. Então, no caso aqui, o desvio padrão do conjunto de notas do aluno X, né, seria raiz de 9, que é 3, e do Y seria raiz de 1, que é 1. Ou seja, aqui você obtém também que o desvio padrão de X é maior que o de Y, o que faz com que você conclua essa mesma afirmação, certo? Então é isso.